Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fabrício Dutra. Vamos corrigir o nosso simulado, né? O nosso projeto de simulados temáticos. Já tivemos simulado focado no Chaves, né? Já tivemos simulado focado nas letras do Belo. E agora o nosso simulado é sobre ditados populares, as frases famosas, os provérbios, né? Que fazem parte aí da vida de todos nós. Esse simulado é interessante porque esses ditados, como eles estão no imaginário de todo brasileiro, né, a gente vai conseguir assimilar e memorizar mais as explicações, né? E aí até você pode até fazer comparação com outras frases. Por exemplo, vamos lá começar, né, sem enrolação. A frase há males que vem para o bem. Vale a pena comentar também, né, que esse vem que está aqui com acento circunflexo, ele está no plural, né? E o plural dele, é essa questão maldosíssima. Em tese, quem coloca um verbo no plural é o sujeito, né? Normal, natural, processo aí conhecido de todos nós. Só que essa questão cobrou de vocês também, além da concordância, essa questão cobrou conhecimento sobre funções da palavra que. Lamento dizer, mas a palavra males não é sujeito de ninguém, cara. De ninguém. E vou te mostrar por quê. Primeira coisa, você pode substituir a palavra que pelo outro pronome relativo, que é os quais. Isso mostra pra gente que esse que é um pronome relativo. Todo pronome relativo, para começo de conversa, ele introduz uma oração subordinada. Eu acho que todo mundo aprendeu isso. Caso você não tenha aprendido, caso você esteja assistindo a este vídeo sem base que eu digo, sem ter construído uma base interessante de gramática, na descrição do vídeo tem o link do meu curso completo, bem objetivo, que vai te colocar em condição de fazer qualquer prova e conquistar a sua aprovação. Mas quando você aprende que o que? Pronome relativo introduz uma oração, você tem que fazer isso aqui, ó. Vai ficar feia a minha linha, mas de boa, né? Porra, feia não, tá impossível essa linha, né? Agora vai. Fiz uma linha. A partir desse que, nós temos uma oração nova na frase. Uma oração subordinada adjetiva. Aqueles aprendizados que a gente teve aí, né, nos cursos de gramática. Mas o mais maneiro é você perceber, né, que se esse que é substituível por os quais, ele exerce função sintática. Essa é a parte difícil. Porque na real, quando você pergunta para o verbo vem, quem que é o sujeito dele, dá vontade de falar males, né? Quem vem para o bem? Os males. Mas a palavra males não pode exercer a função de sujeito, porque está fora dessa oração nova. Está chegando uma oração nova, introduzida pela palavra que. Uma oração subordinada adjetiva. Repito, introduzida pela palavra que. A realidade que você está analisando agora é a partir desse que. E a partir desse que é o que vai exercer a função de sujeito. Porque a palavra males nem está lá dentro, cara. A palavra males está fora. A palavra males é objeto do verbo haver. Verbo haver também, né? Oração sem sujeito. Ou seja, a realidade que você está analisando está a partir do que. E a palavra que está cumprindo um papel assim, fundamental de substituir a palavra males. Porra, se está substituindo, é a palavra que vai exercer a função de sujeito do verbo vem. Não vai ser a palavra males. Então, a palavra males não é sujeito do vem, é a palavra que está substituindo, né, o termo males, é o substituto. Na frase 2, antes só do que mal acompanhado, o termo antes, olha o que ele falou, o termo antes funciona como um advérbio com valor semântico de tempo. Vale a pena comentar que a palavra antes até poderia ser um advérbio, né? Ah, você chegou antes. Você tem aí um valor de tempo. Mas esse antes aí é melhor só do que mal acompanhado. É uma expressão que tem valor comparativo, vale a pena observar isso.
Vale a pena ficar atento a isso. Mas é um termo comparativo no português. Então a 2 está errada. 3. Quem tem boca vai a Roma. Um ditado popular, mas, repara, são 3 ditados, né? Há males que vêm para o bem, antes só do que o mal acompanhado. Quem tem boca vai a Roma. Eu já vi teorias dizendo que não é vai a Roma, e sim o verbo vaiar. Quem tem boca vai a Roma. Achei um pouquinho de viagem, mas tudo bem, né? Essa frase quer dizer o quê? Se você se comunica, se você tem atitude de se comunicar, de perguntar, você chega a qualquer lugar, né? Essa é a moral da história. Então quando ele fala quem tem boca vai a Roma, é que quem tem boca se desloca até Roma. E ele falou que seria deveria ser inserido o acento de crase no A. Se fosse inserida a palavra antiga, aí é que tá, né? Porque sempre que você tiver a análise da crase e o nome de lugar tiver ali, observa, quem vai a algum lugar, né? Então o verbo ir, ele realmente projeta a preposição a. Quem vai a. Quando você olha a palavra Roma, essa palavra não aceita artigo. A prova disso, mais uma vez, fazendo referência à minha família do meu site, que tem as aulas, o curso completo, e até alunos do Estratégia Concursos, né, que é a minha casa também. Repara, além da minha casa aqui, né, você vai usar o verbo gosto para ver se uma expressão é passível de receber artigo ou não. E aí eu falo, gosto da Roma ou gosto de Roma? Aí tu gosto de Roma, então Roma não tem artigo, por isso que não tem crase. Mas se você coloca a palavra antiga, você já não vai dizer eu gosto de Roma antiga. Você vai dizer eu gosto da Roma antiga. Então a simples inserção da palavra antiga aqui faz com que apareça a figura do artigo, ó. Eu gosto da Roma antiga. Então se você bota a palavra antiga, o nome do lugar específico, aí teria sim que ter crase. Questão aí de um padrão interessante, né? Pegadinha. Quem ri por último, ri melhor. E olha que interessante essa questão, hein? Todo mundo. A banca propôs colocar uma vírgula, tá? Após a palavra último. E falou que seria provocada uma incorreção gramatical. Muito interessante questão, muito importante também essa questão, para você ficar atento a um fato. Se você coloca uma vírgula ali, você separaria o sujeito do verbo. E segundo os manuais de língua portuguesa, principalmente o manual de gramática do professor Evanildo Bechara, colocar uma vírgula ali, você separaria o sujeito do verbo. E para a nossa língua portuguesa, isso é errado. Separar o sujeito do verbo é errado. Então este item aqui está perfeito, está certo, porque a banca está falando que promoveria uma incorreção gramatical. Item certo. Eu lembro que eu fiz uma versão desse simulado e eu vacilei, eu coloquei item errado. Se você está com a versão desse simulado em que no gabarito está item errado, corrige isso, item certo. Na 5, quem ri por último ri melhor. E detalhe, é só você perguntar ao verbo rir. Quem é que ri melhor? Olha a resposta, quem ri por último. Ou seja, a oração toda quem ri por último funciona como sujeito do ri melhor. Com esse mesmo ditado, observa que o melhor não é adjetivo, tá? Falando sobre a questão 5 já. A palavra melhor não é adjetivo. Quando eu falo quem ri por último ri melhor, o melhor é o modo como alguém ri. Então a gente tem essa palavra melhor não como adjetivo, mas sim como advérbio, né? É um advérbio de modo. É como a pessoa ri. É igual dizer, você jogou melhor, né? Você jogou melhor. É o modo como você jogou. Então a 5 está errada. Observe, inclusive, que o melhor nessa frase é uma palavra invariável. Quer ver? Se eu falo para você assim, ó, você ri melhor.
E o plural, né? O plural, vocês riem melhor. A palavra melhor não vai ter flexão, porque a relação dela é justamente com o verbo. Se a relação de uma palavra com o verbo, ela é um advérbio. Advérbio não tem flexão. Então, nessa questão 5, item errado. 6. O seguro morreu de velho e falou aqui que o de velho é um adjunto adverbial de modo maldosa. A questão, na verdade, é de causa. A causa da morte, né, é ter ficado velho. Ou seja, ele não morreu por algum motivo, tipo doença, acidente. Ele morreu de velho. Morreu por estar velho. Ou seja, o seguro morreu de velho é o quê? O cara não se arrisca. O cara, né, ele conserva a saúde, ele conserva a vida dele porque ele é seguro. Então, é igual falar morreu de fome. Toma cuidado com isso. Muitas pessoas, quando eu pergunto, a frase lá, ele morreu de frio. De frio é o quê? É o modo? Não. Modo seria morreu com frio. Que aí responderia a pergunta, como que ele morreu? Com frio. O de frio, na real, é de que ele morreu. De que? A causa da morte dele. Então, o seguro morreu de velho. O de velho também vai ser a causa da morte de alguém. Morreu por estar velho. Na 7, o seguro morreu de velho novamente. Essa frase, esse ditado. E ele fala que ocorre metaforicamente uma referência à longevidade e à cautela. Perfeito, né? Vamos combinar que a grande moral dessa história, né? Geralmente o ditado popular, ele vem ensinar algo. Ele tem um fim aí de ensinar. O que ele está dizendo é sobre ser cauteloso na vida, né? Sobre você não se arriscar. E a pessoa que é segura morre de velho. Então, na 6, o item estava errado, mas a 7, item certo. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Se o pronome se fosse deslocado para depois do verbo, a correção seria mantida. Você tem que dizer que esse item está muito errado. Por quê? Porque você tem um nunca presente na frase. A palavra nunca, né, que é um advérbio, uma palavra negativa, ela tem um poder muito bonito na língua portuguesa, que é o poder de atração. Ou seja, ela puxa o pronome se para antes do verbo. E é obrigatório isso. É uma atração que ela exerce, mas é uma atração obrigatória. Então tu não pode nem pensar em deslocar essa partícula se para depois do verbo. Ela fica antes. Então esse item está errado. 9. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ele falou que esse o é um artigo definido. Não é. Esse o que está aqui, ele é substituível pela palavra aquilo. Observe. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Caraca, eu sou muito burro. Agora sim você vai ver. Você que não está com o simulado aberto. Se você tiver com o simulado aberto, você está vendo minha explicação aí. Agora você vai ver com mais calma. A palavra nunca que está aqui, na 8, ela puxa essa partícula C para antes do verbo. Então a 8 está errada. Pegou? Palavra atrativa de próclise. Quais são? Assim, as principais. Palavra negativa, os advérbios de maneira geral também atraem. A palavra que, muito importante, muito famosa em concurso público, né? Os pronomes que não são retos, as orações subordinadas que tem uma conjunção introduzindo. Então a gente tem que saber quais são os casos obrigatórios. O nunca é um deles. Na 9, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Esse o não é artigo. Repara que ele equivale à palavra aquilo. E mais importante do que isso, ele não está com comportamento de artigo. Ele não está determinando uma palavra substantiva. Então não dá para dizer que esse cara aqui é artigo. Beleza? Então, fechou, né? A 9 está errada. Na 10 ele fala que a palavra para tem valor de destinação. E é uma destinação temporal. É tipo, eu deixei para a semana que vem. Eu deixei destinado para a semana que vem.
ficou para a semana que vem. Ficou destinado para a semana que vem. Então, é um valor de destinação temporal. Logo, essa 10 está certa. Então, na página que está aqui, a 8 errada, pela atração do nunca. A 9 errada, porque o não é artigo, ele é pronome demonstrativo. E a 10 certa, porque realmente o para indica destinação. 11, famosíssima aí, ó. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. As duas formas verbais estão na voz passiva. Repara, o será ferido, beleza. Será ferido é voz passiva com certeza, porque nós temos ser mais particípio. Será, verbo ser, particípio ferido. E o ser mais particípio é a marca da voz passiva analítica, né? É como você enxerga a voz passiva analítica, olhando para o verbo. Só que nós temos dois verbos nessa oração. O primeiro é o fere. E o fere não está na voz passiva. O fere, a voz é ativa. Então, não dá para dizer que essa questão está certa, né? Ela está errada. 12. À noite todos os gatos são pardos. Poderia ser inserida uma vírgula após a palavra noite. Com certeza poderia, galera. Sabe por quê? Observa que o sujeito do são pardos é a expressão todos os gatos. Essa expressão todos os gatos, ela é sujeito. O à noite que está ali, ele é um deslocamento de uma expressão adverbial. Porém, é uma expressão adverbial curta, com duas palavras. Então nós estamos diante de um caso em que a vírgula é opcional. Toda vez que você tiver uma expressão adverbial no começo da frase, ela está fora do lugar, né? O lugar dela é o final. E aí, se essa expressão está deslocada e ela é composta por uma palavra ou por duas, a vírgula é facultativa. Então a 12 está certa. Cada um sabe onde o sapato aperta. Observa que o sapato aperta em algum lugar. Em. Se é o em, é impossível colocar esse aonde. O aonde, gente, nada mais é do que o a algum lugar. Por exemplo, o parque aonde você costumava ir. Por que essa frase está certa? Porque quem vai a. Quem vai a algum lugar. Então é aonde você costumava ir. Agora, o sapato não aperta a algum lugar, ele aperta em. Por isso que a 13 está errada. 14. Deus escreve certo por linhas tortas. Ele quer reescrever, né, da seguinte forma. Deus age de forma correta, visto que os caminhos parecem confusos. Galera, essa frase muda completamente o significado, né? Não tem um valor de causa por linhas tortas, para você botar o visto que. 14 está errada. Ele escreve certo por meio de linhas tortas. Então 14 está errada. Tranquila essa, né? 15. Gato escaldado, mais um ditado popular, tem medo de água fria. De água fria é uma expressão preposicionada aqui também, ó. Se você tem dúvida sobre complemento nominal e adjunta nominal, aqui no meu canal do YouTube você tem um vídeo sobre isso. Um vídeo objetivo, curto, muito esclarecedor para quem tem dúvida sobre isso, tá? Quem já sabe a matéria, quiser revisar, também é legal ver o vídeo. Mas depois procura, dá uma passeada aqui no canal, tu vai ver complemento nominal e adjunta de nominal. Se uma expressão preposicionada está ligada a um substantivo abstrato, ela pode ser tanto complemento quanto adjunto. Aí tem que saber a diferença, por quê? Se a expressão preposicionada for o alvo daquilo que o nome abstrato indica, por exemplo, um medo. Medo é abstrato, medo é um sentimento. A água fria é ou não é o alvo desse medo? Aí você né? Diferente de falar o medo da criança é de que a mãe não volte. Aí a criança está sentindo medo. A água fria não, ela é o alvo do medo. Então quando eu falo medo de água fria, a água fria sendo o alvo do medo, complemento nominal. Se é o alvo, é paciente. Se é paciente,
complemento nominal. Então, de água fria, complemento nominal. Se não tivesse um papel de paciente, tivesse qualquer outro papel que não fosse paciente, aí seria adjunto. Na 16, um dia é da caça, outro do caçador. Observa que nessa segunda vírgula aqui, nós temos subentendido o verbo é, né? É só raciocinar. Um dia é da caça e o outro é do caçador. Ou seja, tá perfeito o que diz o item, que realmente essa vírgula indica a elipse de um verbo, elisão, elipse. Toda vez que você ouvir falar sobre isso, saiba, a vírgula pode indicar a elipse de um verbo. Quando eu falo assim, ó, eu moro em Brasília e você, vírgula, no Rio de Janeiro. Eu moro em Brasília e você, vírgula, no Rio de Janeiro. É o mesmo que dizer que eu moro em Brasília e você mora no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, a vírgula que está indicando ali a elipse de um verbo. A omissão, a supressão de um verbo. Então, na 16, o item está bonito, o item está certo. Estamos chegando na reta final. Tá indo bem? Comenta aqui embaixo. Por favor, comenta aqui embaixo como é que você está indo. E lembrando, esse é o nosso simulado com ditados populares. Mas você tem o simulado do Chaves e do Belo. Você vai, inclusive, se quiser, ó, tudo que você comenta no vídeo chega para mim aqui. Então eu quero muito ver o sinal de vida de vocês. Comentem aqui embaixo uma sugestão de tema para os próximos simulados. Que aí eu vou retirar a melhor sugestão. Na verdade não a melhor, mas eu posso fazer de todos, sugestões boas, né? Seguindo uma ordem aí. Semanalmente, um simulado no meu grupo do Telegram, com a correção em vídeo. Telegram, professor Fabrício Dutra. 17. Devagar se vai longe. O se é um pronome passivador de jeito nenhum, porque nós não temos aqui um verbo transitivo direto, nós temos o verbo ir. Para ser a passivadora tem que estar ligada a VTD, ou VTDI, mas VTD. Então a 17 está errada. 18. Cão que ladra não morde. Se a oração que ladra fosse isolada por vírgulas, a correção e o sentido seriam mantidos. Nananina não. A correção, beleza, a frase não ficaria errada, mas a oração deixaria de ser restritiva e passaria para o universo semântico da explicação. Isso muda o sentido. Então, modifica, né, o sentido original. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O termo sublinhado, que é o tanto que, na sua prova aí vai estar sublinhado, tem valor consecutivo. Tanto bate até que fura. Repara que furar é uma consequência de tanto bater. Então, existe um valor de consequência. Bater é a causa, furar é a consequência. Então, o item 19 é um item certo. No 20, nosso último, o que os olhos não veem, o coração não sente. O termo destacado exerce a função de sujeito? Claro que não. O sujeito do verbo sentir é o coração. Ou seja, o coração não sente algo. O algo que o coração não sente é o que os olhos não veem. Então, na real, essa oração aqui, o que os olhos não veem, ela não é, né, sujeito do sentir, ela é objeto, ela é complemento. Então, essa questão 20 está errada. Que coisa bonita, né, galera? Então, muito cuidado, por favor, porque nós temos aqui, na 20ª questão, o item errado. Lembrando que você consegue o simulado no meu grupo do Telegram, professor Fabrício Dutra. Bem-vindos lá, inclusive, né? E o que vocês precisarem, eu estou inteiramente à disposição. Dá aquela moral de se inscrever no canal, confere que aqui no canal tem um monte de vídeo. Eu tenho o péssimo hábito de não divulgar muito o meu canal do YouTube, mas é um veículo incrível para a gente disseminar conteúdo gratuito. Então, se você perceber, analisar, tem um monte de vídeo aqui que pode te ajudar. E lembrando que a gente está sempre juntos na minha casa, no Estratégia Concursos, o que mais aprova no Brasil. E é uma honra compartilhar com vocês e, claro, ver a evolução de vocês. Grande beijo, minha família. Fui. Fiquem com Deus.